Estela sem medo. Alô, alô, seres culturais, aqui Ronaldo Teixeira. Estamos aqui na nossa 8ª edição do podcast Mundo Criativo, o podcast feito para você, que é agente da cadeia da economia criativa aqui no Tocantins e no Brasil. Como de praxe, agradecendo os parceiros, que é aquele velho ditado, ninguém faz nada sozinho, é isso mesmo? Agradecer a CNC, FEComércio, SESC, SENAC, na pessoa do seu presidente, Telvino Pisoni. Agradecer o Marcione Muniz, o nosso técnico ali do estúdio aqui da produção da voz. Você que quer gravar alguma coisa, seja de áudio ou vídeo, é aqui, produção da voz, Centrão, ao lado do Palácio Araguaia. Não perde. E agradecer a Maria Clara, a moça que tem as tratativas corretas das nossas redes sociais aqui do nosso podcast Mundo Criativo. E o amigo parceiro, que vai ser sempre a vida toda, o Nival Corrêa, grande produtor aqui do nosso Tocantins, grande produtor cultural. Estamos começando essa 8ª edição e no mês das mulheres, né, porque nós tivemos aí o dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. E um mês da poesia também, porque dia 14 de março foi o Dia Nacional da Poesia, não é isso? O dia de Castro Alves. E dia 21, agora, ontem foi o Dia Mundial da Poesia, né? Hoje, né? Hoje. 21. De 21. Ontem, 21. Ontem, 21. Isso mesmo. Hoje ontem, é 21. Quinta-feira. Ontem, 21, quinta-feira. Isso mesmo, gente. Beleza? Nós estamos aqui com uma coisa histórica aqui para vocês, aqui, vocês estão aí do outro lado, a segunda antologia do concurso Benjamin Rodrigues de Poesia Falada, que a gente fazia lá em Grupi, tirando dinheiro do bolso para fazer cultura. A gente premiava a interpretação e texto, né, poesia e a parte teatral, trazia jurados de fora, de Brasília, de Minas, de Goiânia, para ser a comissão julgadora. Chegamos a ajudar a realizar várias edições lá desse certame. E nós vamos trazer aqui um poema de Marinalva Barros. Marinalva Barros é natural de Porto Nacional, mas já morou em Grupi e atualmente mora aqui em Palmas, é profissional de carreira da Unitim, se eu não me engano. Ela fez um único livro, acho que em 2004, Pedaços de Mim, um livro de poesia. Tem coisa nova dela vindo por aí, que eu fiquei sabendo. E esse poema foi classificado no concurso Benjamin Rodrigues, numa das edições lá de Grupi. Vou ler para vocês Reencontro. Façam para mim um vestido esvoaçante, com pequeninas flores em tom pastel. Um banho fresco com folhas de eucalipto é essencial. Ah, não esqueçam de marcar uma hora antecipada para que eu nade no rio ao entardecer. A essa hora ele me ensina velhas lições de sedução. E que eu possa avistar um hiperroxo solitário na paisagem, para enternecer ainda mais meu coração. A uma artesã sensível, encomendem um colar discreto e romântico e escondam de mim todos os jornais. Corro o risco de distrair-me com as coisas da vida e dos homens. Por fim, rezem por mim, meus irmãos. Rezem muito por mim neste dia. Careço de todo o perdão de Deus para o festim da minha carne. Pessoal, para vocês, Marinalva Barros. Gente, nessa 8ª edição, antes disso eu quero convidar você que está aí do outro lado para curtir o nosso podcast, se inscrever, espalhar nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais também. Nós temos o Facebook Mundo Criativo, nós temos o Instagram, Podcast Mundo Criativo, né? @podcast Mundo Criativo. E no YouTube, Podcast Mundo Criativo. Inscreva-se, vamos chegar aí a 1 milhão, fé em Deus, logo, logo. Esse programa de hoje aqui está especialíssimo, como a gente falou, nós estamos aí no mês das mulheres, que é o mês de março, e o mês da poesia, que é o dia Nacional, dia 14, e o Dia Mundial, dia 21. E eu estou aqui com 3 meninas, não são as 3 meninas do Brasil, mas são as 3 meninas do Tocantins, né? Pela ordem alfabética, porque aqui são tudo crianças, eu não vamos entrar nesse negócio de idade, não, tá? A Cleude Guedes aqui para vocês, que está de branco, a Deise Raquel Cardoso ali, que está de rosa e azul, e a nossa amiga Estela Galvão aqui, ao meu lado. Boa noite, meninas. Boa noite. Seja bem-vinda, Cleude. Boa noite, Ronaldo. Boa noite. Seja bem-vinda, Deise. Obrigada, Ronaldo. Seja bem-vinda, Estela. Obrigada, Ronaldo. Muito boa noite. Que coisa bacana. Gente, isso aqui, como eu falei, é um bate-papo, tá? Então, assim, não se preocupa não, gente. Vamos
ficar tranquilo aqui. Essa brincadeirinha de começar pela ordem alfabética é pra gente não entregar a idade das moças, viu? Das crianças, viu? Então, assim, Cleude, de novo, seja bem-vinda, né? Obrigada. Eu queria que você contasse, para quem está ali do outro lado, ali, assistindo a gente, um pouco da tua trajetória. Quem é Cleude Guedes? Para a pessoa que está do outro lado ali vai saber. Quem é Cleude Guedes? Quem é Cleude Guedes? Isso. Eu sou natural de Ananás, Tocantins. Sou mãe de 2 meninas e já sou avó também. Mora há quanto tempo em Palmas? Eu moro desde 95. Praticamente pioneira, sim. Sim. E eu sou uma pessoa que lutou muito para poder estar aqui, inclusive aqui nesse podcast. Não, aqui é nosso, aqui não precisa lutar nada, aqui é nosso. Lutei porque foi uma trajetória, claro, de uma mãe de 2 filhas, abandonada pelo pai, que teve que lutar para sobreviver, teve que passar muitas necessidades, eu e minhas 2 filhas juntas, e Deus, para poder superar o que eu tanto superei, para estar aqui em pé hoje ainda. E começando uma vida de escritora, que era o meu sonho. Eu sou concursada pela Secretaria Municipal de Educação de Palmas. Sou concursada administrativa, sou servidora administrativa. Uhum. E eu comecei a trabalhar numa biblioteca de uma escola, que eu ainda estou trabalhando. E lá eu resolvi, quando eu entrei lá, eu percebi que eu poderia modificar todo aquele local, né, que era um local de muito livro abandonado, muita sujeira, uma biblioteca que era um depósito de livros. Eu comecei a dar vida a elas e resolvi que o meu sonho de ser escritora, os meus livros iriam fazer parte daquele acervo da biblioteca. E hoje meus livros começaram a fazer parte desse acervo dessa biblioteca, que hoje é viva, muito linda. Hoje eu envolvo literatura, poesia. Eu uso os meus livros para incentivar os alunos na escola a leitura. Performance, e acho a que um pouco de escrita. teatro também, acho que você envolve tudo isso, né? Eu envolvo toda a parte artística, que é o incentivo à leitura, à escrita e à arte. Eu incentivo os alunos a cantar, porque eu canto, eu tenho uma facilidade para cantar. E aí, com isso, eu incentivo os alunos a cantar, a fazer o teatro. Eu pego os meus textos e transformo numa peça teatral, por exemplo. Tem uma poesia que eu transformei numa peça teatral. Tem o meu último livro que eu escrevi, que eu publiquei no ano passado. Ele é uma personagem que eu criei, que é a Menina Mágica. Tá, depois nós vamos falar dos teus livros, só um pouquinho sobre você. Obrigado, Cleude. Gente, para você que está do outro lado ali, eu vou fazer uso da minha colinha aqui para situar um pouco mais essa moça. É claro, sempre lembrando que esse texto aqui não resume a vida, a experiência, vocês viram um pouquinho aqui, a experiência dela e o tanto que a experiência dela é inspiradora para você que pode estar hoje numa situação similar, parecida, não é isso? É uma situação que pode servir de farol, de inspiração para você romper os seus grilhões, porque eu acho que pode ser uma frase meio datada, tá? Mas a gente passa por coisas que a gente precisa para a gente crescer. Eu tenho essa visão um pouco espiritualista da vida, sabe? Eu já passei por poucas e boas também, gente. Eu pago um preço por ser essa pessoa que eu sou hoje. E isso tem preço, entendeu? Mas é uma boa experiência. Aqui vai um pouquinho de Cleude Guedes. Ela é natural de Ananás, Tocantins, como ela falou para a gente aqui agora há pouco, formada em letras português e respectivas literaturas, contadora de histórias, mediadora de leitura, especialista em palestra e oratória, idealizadora do projeto cultural Estrela Estrelinha. Eu quero pedir para baixar esse celular, quem está com ele ligado aí, por favor. Obrigado.
Eu não. Projeto Cultural Estrela, Estrelinha de incentivo à leitura. Desculpa, uma partezinha aqui. A falha foi nossa, viu, gente? Não é das convidadas, não, tá? Me desculpe com elas aqui ao vivo, a cores. Porque, na verdade, a gente tinha que ter avisado para botar em silencioso o celular. Projeto Cultural Estrela Estrelinha, como eu estava falando, de incentivo à leitura, a escrita e a arte. Desenvolvido na Escola Municipal Eurídice Ferreira de Melo, em Palmas, Tocantins, onde trabalha e cidade em que reside. Autora da personagem Cleo, a Menina Mágica, que virou o livro infantil inspirado em sua própria história de vida, publicado em 2023 pela editora Vecchio, ilustrado pela artista Mary Ribeiro. Mary ou Mary? Mary Ribeiro, e que foi vencedor do prêmio Melhores do Ano em 3 categorias: Autora do Ano, Melhor Livro Infantil e Capa do Ano. Autora de 4 livros de poesias, 2 livros de relatos pessoais e 1 livro infantil. Parabéns, Cleude. Tá vendo aí, pessoal? Olha que inspiração. Saiu lá do Ananás, que é um município pequeno aqui do interior do Tocantins, e está aqui batalhando e está na cena literária hoje, ajudando a crescer essa cena literária, principalmente a cena feminina, né, aqui na nossa querida capital. Agora a gente passa ali a pedir àquela moça morena ali, aquela Deise Raquel Cardoso, que ela fale um pouquinho também, esse pessoal que está aqui do outro lado, para saber quem é essa moça que está ali. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, você que está em casa nos ouvindo. Sou Deise Raquel Cardoso, natural de Dianópolis, moro em Palmas desde 91, pioneira também. Pioneira também, poxa. E o meu caso de amor com a literatura, Ronaldo, começou desde os 12 anos. E eu comecei a escrever como terapia. Tinha sérios problemas de depressão, muitos problemas assim de expor o que sentia, dificuldade para lidar com as pessoas. E foi aí que eu comecei a escrever, aos 12 anos. Foi minha inspiração, viu? Coisa boa, tá vendo? A gente se inspira. E comecei a escrever, né, a princípio como terapia. Hoje eu escrevo por paixão mesmo. Eu vejo na literatura um bálsamo para as minhas dores, para os meus traumas. E o que eu espero que a minha literatura chegue ao leitor é que provoque isso também. Sare feridas, que inspire, que motive, Que transforme. Né? Que transforme. Porque é esse o poder que a literatura tem, né? De formar, de transformar vidas. Coisa boa. Profissionalmente você trabalha onde? Eu sou efetiva no município, né? Concursada há 25 anos na educação. 25 anos de município. Sou professora de língua portuguesa e literatura também no estado. Beleza. Deise, falando um pouquinho, você falou assim da questão de começar a escrever por terapia. Eu acho que toda e qualquer arte, o artista que está envolvido com ela, se ele não tiver isso na mente, que primeiro é uma coisa terápica, sabe? É uma coisa da busca do eu, sabe? A busca do eu. Eu comecei assim. E Jorge Luis Borges, que era um puta escritor argentino, que eu sou fã, para mim é o maior escritor do planeta. Olha que eu já li muita coisa e continuo lendo bastante. E gosto de muitos brasileiros também, mas assim, Borges escreveu coisas fantásticas. E ele falava que a gente começa com poesia, porque poesia é falar do umbigo, né? Porque é falar do nosso mundinho mesmo, né? E aí tem que ter esse cuidado, porque a poesia é uma coisa traiçoeira. Porque se você ficar só no umbigo também é complicado. Tem que saber dosar essa questãozinha. Gente, eu vou usar da minha colinha aqui também, claro, para não vai dizer tudo dessa moça ali, da Deise Raquel Cardoso, mas para corroborar um pouquinho da trajetória bacana dela também. Deise Raquel Cardoso, nascida em 1977, em Dianópolis, pescaram a idade dela aí, né? A escritora Deise Raquel Cardoso possui uma trajetória marcada por amor à literatura e dedicação à educação. Teve sua base educacional cristã, moral e cívica solidificada na Escolinha Batista e no Colégio João da Abreu, onde concluiu o ensino fundamental. Sua paixão pela escrita e pela educação a levou a Palmas em 1991, como ela falou agora há pouco para a gente. Atua há 25 anos como professora efetiva dos ensinos fundamental e médio nas redes municipal e estadual de educação. Formada em letras pelo CEUP-UBRA e especialista em língua portuguesa e literatura, tem participação em coletâneas, anuários e projetos acadêmicos. Entre suas realizações estão a contribuição para a primeira coletânea de contos da Academia Palmense de Letras, em 2012, bem como sua presença constante nos anuários de poetas e escritores do Tocantins, promovidos por Eliosmar Veloso nos anos de 2015 a 2022.
Seu mais recente lançamento, Lagoa Feia, mergulha os leitores em uma envolvente história regional ambientada nos sertões de Anapolino. Beleza? Um pouquinho para vocês aí de Deise Raquel Cardoso. E aqui, por fim, a nossa mais jovem aqui, a Estela Galvão. Fale um pouquinho para aquele povo ali, Estela. Quem é essa moça? Boa noite, Ronaldo. Boa noite. Boa noite, vocês que estão nos assistindo, né? Esse programa maravilhoso conduzido pelo grande Ronaldo. E eu sou Estela Galvão, uma pioneira de Palmas também, como as meninas aqui, minhas colegas. E foi uma luta, né, no começo. Assim, eu acredito que elas também tiveram o começo de Palmas, as barracas de lona e etc. Mas essa história minha de livro, de literatura, ela desencadeou agora. Engraçado que você falou que é a mais jovem, a mais nova, mas eu sou a mais jovem escritora, mas aqui eu sou a única idosa dessa turma, viu? Então, essa arte, eu venho cultivando ela há muitos anos, por quê? Devido a diversidade de batalhas que eu enfrentei na vida, né? E não é só Tocantins. Então, eu começo o meu livro, tá aqui ele, o título já diz, Estela Sem Medo. Por quê? Porque desde adolescente, desde criança, na puberdade, na adolescência, eu já comecei a enfrentar batalhas que estão no livro e que vocês jamais iriam acreditar se não tivesse tantas fotos no livro. Então, ele é todo ilustrado. Estela, né? desculpa, nós vamos falar do livro agora, como eu cortei a Cleude ali, eu vou te cortar também, peraí. Então, você está assim, falando da sua trajetória, você morou aqui em Palmas de quando a quando, aí foi para Fátima, como é que tá isso aí? Então, vamos lá. Profissionalmente, você atua com o quê? Só para a pessoa que está do outro lado saber ali. Isso. Então, eu morei em Palmas no começo e eu tive que mudar, uma mudança drástica, né, de Palmas para um país árabe. Olha. Totalmente diferente, os costumes, a língua, tudo. Qual país? Então, eu fui para o Líbano, que era o pai dos meus filhos, ele ainda é vivo, graças a Deus, muito amigo meu. E então, foi uma mudança muito drástica, né? E foi uma temporada triste na minha vida, porque eu cheguei a enfrentar a guerra na época. E eu voltei para o Brasil e meus filhos ficaram. Por quê? Eu sempre fui uma mulher muito precavida. Quando eu fui, eu já comprei minha passagem de volta. Então, eu voltei para lutar pelos meus filhos. E é uma história muito triste, dramática, muito longa. E aí eu voltei para Palmas. E quando eu voltei, minha família quase toda já estava aqui. Minha mãe, meus irmãos, tios, primos, então já estavam. Na década de 90 ainda. 90. Então, quando eu voltei, aí eu comecei já o meu sonho era tocar o artesanato de Tocantins. E eu vivo, e eu sou apaixonada pelo artesanato Tocantins e passei toda essa trajetória, todos esses anos que eu vivo em Tocantins, trabalhando em cima do artesanato Tocantins. Eu rodei o Brasil inteiro com o capim dourado. Só faltam 2 estados que eu não fui. Desculpa, Estela. Gente, só uma parte. Essa peça aqui é cortesia dela, tá? Esse vaso. É um vaso, né? De capim dourado do Jalapão. E eu trouxe ele do meu comércio, que tem 23 anos, na BR-153, em Fátima. Em Fátima, na beira da BR. É uma cidadezinha pequena do Tocantins, é interior, 23 anos. Então, assim, eu faço um trabalho bonito para o Estado, porque o Brasil inteiro passa pela BR-153. E as pessoas que levam o capim dourado, eu faço com amor. Então, assim, eu me sinto. Eu levo o capim dourado para o Brasil inteiro, inclusive estrangeiros que passam pela BR. E esse trabalho eu faço há 23 anos, né?
eu tenho o comércio em Fátima, até hoje, é uma cidade pequena. Ele começou numa barraquinha de palha, eu tenho o maior orgulho de dizer isso, né? Hoje já tem uma estrutura melhor, né? O artesanato de Fátima. E eu tenho 3 filhos que são desse casamento com o libanês, né? A gente é amigo até hoje, separamos na época que eu vivia em Palmas ainda. Então, eu me considero pioneira de Palmas por isso. Porque sempre aqui, né? Com esses livros familiares. Você tá exatamente. Vindo. E eu participei da criação da Feira do Bosque, da Palmas Brasil 1. E tudo isso, eu inclusive tinha uma loja de artesanato na Palmas Brasil, na época, na década de 90, Palmas Brasil 2000. Sul, né? Exatamente, na 61. Isso. Então, eu tenho uma história grande com Palmas. E eu tenho o maior orgulho disso. E meus filhos hoje, minha família inteira mora aqui. Eu vim do norte de Minas, que é a região do Polígono das Secas. Eu fui criada nas barrancas do Velho Chico. Manga, eu tenho o maior orgulho de falar desse nome, né? Manga é a última cidade de Minas Gerais, divisa com a Bahia. Então, eu sou de Manga, Minas Gerais, e eu vim de Manga para Tocantins, quando começou. Tocantins era o Eldorado do Brasil, na época, e graças a Deus deu certo. Hoje é um estado maravilhoso, que eu sou apaixonada por ele, né? E eu estou aqui até hoje, e não pretendo sair. Minha família, meus filhos, meus netos, eu tenho netos, né? Meus filhos todos foram criados aqui, meus netos estão sendo criados aqui, e eu tenho o maior orgulho de dizer que eu sou mineira, nordestina, porque eu tenho origem, meus pais, meus avós são pernambucanos. Eu sou mineira, nordestina e tocantinense de coração. Que beleza, Estela. Gente, para você ter um pouco mais de noção, um pouquinho da Estela aqui. A autora Estela Galvão é mineira das Barrancas do Velho Chico, como ela falou aqui, né? Nascida na cidade de Manga, Minas Gerais, e filha de nordestinos. Tem 3 filhos, fruto do seu primeiro casamento. Aos 64 anos, atualmente reside em Fátima, Tocantins. Está correndo o país com seu livro Estela Sem Medo, contemplado por meio de um edital da Lei Paulo Gustavo, lançado pela Prefeitura de Fátima, né? Exatamente. Biográfica, a obra conta com um pouco mais de 90 páginas e foi escrita em forma de memórias, trazendo a história de uma das pioneiras do estado do Tocantins, como ela acabou de frisar aqui bem para a gente, que ela está acompanhando, ela tem família praticamente aqui. Mineira de nascimento e filho de nordestino, como já falamos, e que se dedica ao artesanato em Capim Dourado há 2 décadas. Que coisa bacana. Parabéns, Estela. Gente, vocês estão vendo aí 3 histórias aqui, e 3 histórias de mulheres femininas e de luta, né, de guerra, de guerreiras, de mulheres que estão aí cavando o seu espaço, né, não se dobrando às dificuldades, às barreiras, aos preconceitos e aos os atropelos da vida. Bacana. Deixa eu falar. Cleude, voltamos aqui para Cleude. Sim. Cleude, você tem vários livros publicados. Você pode ir citando do primeiro ao último. Aí nós vamos parar no último, que você está fazendo um trânsito com ele aí, ainda lançando, fazendo algumas coisas, né? Você pode citar e mostrando para o nosso espectador ali quais são os livros Então, vamos lá. E as categorias. Meu primeiro livro foi... Primeiramente, ele foi lançado pela editora Veloso. Pode virar para essa câmera aqui que o pessoal vai pegar a capa. De repente, um poema. São poemas que eu tinha guardado, né? Quando que foi lançado? Foi lançado em 2020. 2020. São poemas que eu tinha guardados há muito tempo e eu tinha esperança de publicar. E aí, nessa época da pandemia, eu falei, eu vou fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Foi quando eu comecei a mexer nesse livro e revirar esses poemas. E aí acabei publicando pela editora Veloso, de Gurupi, com o Eliosmar. E esse livro, eu peguei ele depois, quando eu comecei a publicar outros livros pelo Clube de Autores, que é uma plataforma digital. Sim, eu conheço. Eu passei ele para o Clube Clube de Autores e ilustrei ele inteiro.
E aqui ele Você está mesmo? todo ilustrado, através de aplicativos, figuras de aplicativos, né, que dão direitos autorais. E foi mais ou menos assim. Esse livro tem alguns poemas muito loucos, muito doidos, Loucos em que mas sentido? maravilhosos. Loucos em que sentido Loucos aqui? em Só que pro pessoal aquelas entender. coisas presas que a gente tem dentro da gente, que a gente tem vontade de soltar, eu soltei tudo aqui. Não para ofender ninguém, mas de forma a refletir sobre algumas coisas. Tem um poema que diz, o título dele é Estômago. Quer ler ele para nós? Quero. Por favor, então. Pode ler, olhando para essa Gosto câmera. muito desse poema. Vou ler hora para é a vocês, hora. então. Viu, gente? Aqui é para brincar, tá? Vamos lá. Para de vocês também, para ler o que quiser. Vamos brincar, então. Só um momento. Só enquanto você acha, Cleude, Estômago. as pessoas ainda acham esse livro para comprar? Tem como pedir? Esse livro está à disposição, né, no Clube de Leitura de Autores. Dos autores, né? Clube de Autores. Clube É de uma Autores. plataforma digital onde a gente Isso, publica na internet. livros pela internet e pode pedir. E ele vem com o material, é bom material. Ok. Né? E aí eu vou ler esse poema, Estômago. Vontade de ser livre, de sair cantando até ir embora. Vontade de ir para longe, de seguir chorando, de engolir o mundo agora. Depois de embrulhar o estômago, a vontade que eu tenho é de cuspi-lo fora. Parabéns. Bacana. Interessante. Mais ou menos Desabafo mesmo, nesse né? sentido, né? Bem Que eu claro falo de isso. amor, falo do mundo, das coisas da mulher. Quando eu comecei a me soltar, né? Quando eu comecei a me livrar da depressão, né, Deise? Deise me conheceu durante. E esse foi o primeiro livro. O segundo livro, ele não está aqui. Foi um livro que eu lancei de relatos do projeto que eu faço na escola. Foi o título é Relatos do Projeto de Contação de Histórias, Estrela Estrelinha. Aí eu coloquei como subtítulo A Biblioteca e a Bibliotecária. Essa é a segunda edição. A primeira edição eu escrevi 232 páginas relatando o projeto que eu fiz na escola, que eu faço na escola. De forma poética, uma linguagem leve. Eu começo com uma biografia minha e sigo em seguida com o projeto. Depois eu publiquei a segunda edição, que é no mesmo sentido do trabalho que eu fiz na biblioteca da escola, só que com versão musical. Eu relatei algumas apresentações que eu fiz especiais para as pessoas que compareciam na biblioteca durante a pandemia. Então, ele foi adaptado pela pandemia, o projeto, para a pandemia, e com versão musical. Explica para quem está Ou ali seja, essa versão musical, não entendi. A versão musical é a seguinte: o primeiro livro de contação de histórias que eu fiz, de relatos do meu projeto, foi relatando o que eu fazia com contação de histórias para as crianças da escola. Porque o projeto ele começou pequeno e foi crescendo para todos os alunos. Desculpa, Cleude, eu quero saber, para a pessoa entender, essa parte musical está onde? É numa plataforma, num link, está no livro, é isso? Esse está no Clube de Autores também. O que acontece? Eu relatei as emoções, todas as emoções que eu passei. Sim, mas eu falo assim, tem um link no livro que a pessoa vai ser conduzida para esse link, é isso? Para ouvir a versão musical? Não. Relatos, só relatos mesmo, contando as apresentações musicais que eu fiz. Ele foi adaptado para a pandemia porque, na época que eu fiz esse projeto com músicas... Basicamente seria um audiolivro, apenas então, a versão músicas. audiolivro, é isso que você está querendo dizer? Só para a gente entender, e o povo ali que também dá do lado. Eu acho que eu entendi assim. Relato musical. Você fez umas poesias, musical. ele é de poesias. Ele é de relatos. Relatos. Então, esses relatos, eles têm a ver com música.
com música, é porque foi assim. Não é que ele se transforma em música, mas ele tem a ver com música. O primeiro foi sobre contação de histórias. Sobre o trabalho que eu fazia com as crianças de contação de histórias. O segundo, que é esse, foi feito o projeto em 2020, que são apresentações que eu fiz para as pessoas que compareciam na biblioteca durante a pandemia. Apresentações musicais. As apresentações musicais. Que é diferente da contação de história. Que Aí eu relato o que eu fiz aqui, que são as apresentações, estão todas relatadas aqui. As emoções que eu passei para as pessoas, né, o que eu percebia nos olhares dela, nas sensações que elas sentiam. Sim. E o próximo aí? Depois eu escrevi o livro Cabelo de Trança, ele não está aqui também. Ele é de poesias infanto-juvenil. Desculpa, esse aqui foi feito em que ano? Esse aí foi em 2021. 21, tá. 2020, 21, tá. E o Cabelo de Trança também foi em 2021. Foi todos pela plataforma. Esse não tem mais, é poesia também? Poesia infanto-juvenil. E o próximo? O próximo foi Ímpetos de Borboleta. Ele é um livro de poesias também, só que ele não está aqui também. Também já está esgotado, né? Não, ele está à venda. É porque as unidades que eu tinha, eu Onde a pessoa pode encontrar? No Clube de Autores. De Autores. Você está com praticamente toda a sua obra no Clube de Autores. Tenho 5 livros no Clube de Autores. Que bacana. E esse aí, quais os mais recentes? E os mais recentes são esses, sobre coisas que nos edificam. Eu publiquei em 2022. São frases e poemas dedicados para as pessoas que, no momento da pandemia de 2020 para 2021, 2022... Momento muito difícil para todo mundo, é claro. Momento muito difícil. Complicado para muita gente. A minha filha estava na Bahia. Estava longe. E aí ela ligou para mim, conversou comigo, e eu percebi que ela estava meio para baixo. E aí eu não sabia como... Ela não queria me falar o que estava acontecendo. Eu falei, vou enviar uma frase para ela se sentir melhor. Eu fiz uma montagem de uma frase com a foto dela, dedicando a frase para ela se sentir melhor. E ela gostou muito. E aí, depois disso, eu fui escrevendo frases para as pessoas. Desculpa, então é um livro de poesias motivacionais. É de poesia, mas motivacional, né? Eu ia falar o termo autoajuda, porque, aliás, é um termo que eu detesto, viu, gente? O autoajuda, para mim, é aquele te vire, sabe? Se vira, não. Tudo dá um jeito. Aí são poesias de... É um livro motivacional, não é isso? Isso, poesias de reflexão mesmo sobre a vida. Tem algumas poesias que remetem ao mundo espiritual. Tem algumas poesias que coloca você, tenta te dar um ânimo, né? Te dar motivar, né? Uma motivação para fazer você acreditar em você mesmo, isso, acreditar, galgar as coisas, né, que precisam. Esse livro é mais ou menos nesse sentido. Também está na plataforma Clube de Autores. Esse foi publicado pela Editora Vecchio. Pela Editora Vecchio. São 2 livros que eu tenho pela Editora Vecchio, são esses 2. Tá, isso aí é no site da Editora Vecchio, então, esses 2. Sim, né? esses 2 estão na Editora Então, Vecchio. para finalizar essa parte sua, por favor, e para finalizar, tenho esse aqui. Parabéns pela capa, eu adorei essa capa, achei maravilhosa também. Eu escrevi esse livro baseado na minha personagem. Esse agora de esse 23, figurino ano passado, foi no ano passado. Eu resolvi criar essa personagem e chamá-la de Mágica, que é para fazer apresentações para as crianças e encantar as crianças e tudo mais. E aí, depois eu resolvi transformar a minha história, em livro, que se tornou esse livro. Gente, a Cleude, ela tem um trabalho maravilhoso mesmo. A gente acompanha ela nas redes sociais há um bom tempo. Cleude, fala para o pessoal que está ali do outro lado, suas redes sociais, para a pessoa ver os vídeos das suas performances, por exemplo. Você tem Facebook? Gente, pode me seguir, @Cleude Guedes, _. Tá? Vocês vão ver a minha foto, inclusive, assim mesmo, que eu estou lá. Isso no Instagram? No Instagram. E no Facebook? Facebook também, Cleude Guedes também. Cleude Guedes, né?
E aí tem no YouTube também, tem uma página que eu criei do projeto, tem tem algumas canal. apresentações do projeto também. Passa o onde eu endereço aí para nós, incentivo então, o pessoal ver. Cleude Guedes também? E No YouTube? YouTube tá Projeto Cultural Estrela Estrelinha. Projeto Cultural Estrela Estrelinha, né? No YouTube, é isso? Isso. Bacana. E algumas coisas estão por vir também, porque o meu livro Tá, vamos Cabelo falar de daqui a Trança- pouquinho sobre os projetos Tá. futuros. Só um minutinho. Vamos passar para aquela outra moça ali, a Deise. Deise, o que você trouxe aí para mostrar para esse povo que está aqui do outro lado aqui? Por onde é que eu começo? Começa pelo começo e termina pelo final e nós vamos, my nós vamos God. rumo. Vamos lá. Vamos fazer o mesmo esqueminha que eu fiz com a Cleude aqui. Pega os primeiros trabalhos, aí vem para o último que você está trabalhando, está lançando. Faz melhor do que eu, tá? Tranquilo, isso aqui tá... Bem, digamos que eu comecei, a minha primeira participação como escritora foi na primeira coletânea de contos, né, produzido pela Academia Palmense de De Letras. letras, que bacana. Né? Grande incentivador, doutor Manuel Udi Rocha, que sempre esteve presente nos meus projetos, sempre Faleceu, me infelizmente. incentivou. Fez 2 anos agora. Sim. Foi A primeira pessoa que falou para mim, você é uma escritora, você está pronta, vamos lançar um livro. Inclusive, era o padrinho desse meu projeto, né, que eu desenvolvi em uma escola estadual em que eu Tá, trabalho. mas desculpa, Deise, é que você está falando, só baixa um livro aí para mim, para o pessoal aqui entender. Qual é o que você está falando que você participou? É esse aqui, Escritores da Alvorada? Não, esse aqui é o meu projeto. Esse você não tem mais, não existe. Não tem. Não tem, tá. Aí você, qual foi o próximo livro? Escritores da Alvorada, é isso? Esse Só era o o pessoal entender. projeto que o doutor de Rocha era padrinho, né, grande incentivador. Foi prefeito aqui, inclusive. Eu li já um poema dele numa edição do programa passado aqui. Sim, continue, Uma desculpa. pessoa maravilhosa. Sim. Então, ele me incentivou muito com esse projeto. Nós lançamos 3 livros. Inclusive, as filhas da Cleude foram minhas alunas, participaram desse projeto. Então, os 3 livros têm textos meus e textos dos alunos. Então, foram 3 livros do projeto. Só para mostrar, Escritores da Alvorada, tira agora o outro. Tocantins é assim, mitos É e um lendas. projeto só, Escritores Isso. da Alvorada. Esse Esse foi o segundo, esse o terceiro. São coletâneas, são coletivos, São né? coletâneas. Isso não encontra mais disponível? Tem algum Não, lugar? foi feito para doação nas escolas estaduais. escolas. Então, foram distribuídos em todas as escolas estaduais. Bacana, bacana. Lutando pela segunda edição, né? Colocar num próximo edital aí, cara. É uma Sim, dica. vamos. Com Muito certeza. importante. Faça como eu. Corre atrás E- do edital. O primeiro livro foi esse aqui. Autoral, você quer dizer, o primeiro. Isso, seu o verso, primeiro né? autoral. Reflexos. Se Que ano foi? não- Que ano foi? 2018, pela editora Veloso. Se o nome não fosse Reflexos, seria Pedaços de Mim. Porque é aquele livro que você vai escrevendo ao longo da vida. É uma coletânea de poemas que mostra realmente quem é Deise Raquel. O que Deise Raquel sofreu, as lutas travadas por Claro. Deise Raquel, mas que a literatura me deu esse poder de transformar tudo em poesia, em beleza. As dores transformadas Desculpa, em meu poesia. técnico, esse microfone dela tá perfeito para ti. Chega um pouquinho bem, Gleice, isso. Que tá muito longe. E para você ter uma ideia do poder transformador da literatura, eu vou ler um poema. Por favor. Frank's Love é o título. Franks? Frank's Love. Eu sei que você não gosta de inglês, mas você vai entender por quê. Frank's Love. Ser insensível, desalmado, incompreensível, estúpido, egoísta, medíocre. A falsidade em pessoa. Com uma mão, dá-me um tapa na cara. Com a outra, quer acariciar-me. Sabe ser um lorde em terras estranhas. Em sua própria terra, tiras a carapuça. Transforma-se num ogro. Incapaz de ouvir, compreender, doar-se. Só pensas em receber. É incapaz de doar-se sem calcular o retorno. Só queres ser amado, mas é incapaz de amar sem esperar algo em troca. Aos beijos, retribuis com xingamentos. Ao carinho, retribuis com maus tratos. À fidelidade e respeito, retribuis com indiferença e ingratidão. Não pensas 2 vezes antes de despedaçar meu coração. Sua incompetência é tamanha que o impede de ver que a tábua de tiro ao alvo é você, pois é no coração que tu destróis sua própria morada.
Bacana. Esse Nossa, poema, Ronaldo, eu fiz durante uma palestra sobre violência doméstica. Olha. E era uma palestra assim tão enfadonha, porque assim, eu acredito que uma palestra, para ser significativa, ela tem que ser concreta, tem que ser vivida. E a pessoa não viveu nada daquilo e estava lá falando de uma coisa tão simples, tão superficial, mas é um assunto sério. Só quem viveu é que consegue parir um poema como esse, transformar uma dor em poesia. E é isso que a literatura faz. Bacana. Estela Galvão, você está com a sua obra aí, que é essa questão de, vamos dizer assim, de narrar uma jornada sua, né, até então, né? E, se eu não me engano, você teve ela aprovada no edital municipal da Prefeitura de Fátima através de recursos da Lei Paulo Gustavo, Exatamente. da Cultura, né? Fale da sua obra para nós aqui, olhando para aquele povo que está do outro lado ali. Ronaldo, eu há muito tempo, né, como eu falei antes, eu sempre tive vontade de escrever, né? Só que há muito tempo, eu passei quase uns 8 anos para criar coragem e publicar esse livro, porque eu nunca tive tempo. Meus parentes, minhas amigas dizem que eu sou elétrica, que eu vivo na tomada 24 horas por dia, porque eu rodei o Brasil inteiro, né, com o meu trabalho. Exterior, né? Claro, e fui para o exterior, enfrentei guerra, essas coisas. Então, assim, eu nunca tive tempo para escrever. Mas lá na minha casa é cheio de papéis escritos, né, que daria para mim já ter feito uns 3 livros. E aí eu não consigo, assim, parar e colocar tudo em ordem. Então, o que eu fiz? Eu tirei um pouquinho de cada papel e coloquei nesse livro. Porque daqui para frente, né, eu pretendo, assim, levar a vida com mais calma, com mais tempo para mim mesma, né? Parar de correr, parar de cuidar dos outros, parar de correr atrás da vida financeira e continuar escrevendo. Então, eu vou juntar os papéis que eu tenho, né? Tenho papéis esparramados na casa. Esse é projeto futuro, Estela. Eu quero que você fale sobre esse livro. Pega ele aqui, mostre para o povo ali o que é esse livro. O que é esse livro? De onde ele saiu, como ele surgiu? Bom, esse livro ele surgiu, vocês vão ver bem que ele tem uma peça de capim dourado na capa. Por que essa peça? Porque eu passei todos esses anos em Tocantins lutando com o artesanato Tocantins, né, como eu falei antes. Inclusive o capim dourado. Né? E o capim dourado, eu tenho o maior orgulho de ter levado ele para quase, faltam 2 estados, quase o Brasil inteiro. Bacana. Então, o que eu fiz? Eu coloquei o livro Estela Sem Medo, por quê? Tem tanta coisa nesse livro que as pessoas não acreditam que eu estou viva. A verdade é essa. É tipo assim, é uma biografia. Então, assim, é uma biografia. Da sua trajetória? Da minha trajetória, esses anos todos. Só que eu começo contando as minhas origens, é claro, de uma maneira, assim, bem, tipo, regional, né? Porque, é igual eu te falei, eu sou filha de nordestino, mas eu nasci em Minas Gerais. Como se estivesse contando um caos, né? Exato. Então, aí, eu tive já logo de cara, na minha infância, né, a adolescência, a separação dos pais, e foi um baque. Então, eu encerro a história da minha origem com essa separação, e daí comecei a rodar o mundo, a voar e tal, e aí foi só batalha, só guerra, né? Aí, o que eu fiz? Nunca tive tempo de publicar um livro. E aí, agora, depois dos 60, eu falei, não, é desaforo. Por quê? Eu já aposentei. Eu já não vou mais enricar vendendo artesanato. Eu não vou estragar minha idade mais bonita, que é essa da agora, correndo atrás, igual eu corria antes, e enfrentando tantos problemas. Então, agora eu vou sentar, vou publicar meu livro e vou publicar os outros que vêm pela frente. Esse livro é o seguinte. Por que Estela Sem Medo? Eu gostei do título, viu, gente? Eu gostei. Estela Sem Medo. Ele tem na capa o rosa, que é o meu lado feminino, e o lado de tantas outras mulheres que
são rosas, né? Claro, claro. E que são machucadas, cheias de espinhos, são maltratadas, são discriminadas, Infelizmente, né? né? E tem a mão de aço. Feminicídio é A uma mão questão firme, muito séria por quê? no país. Exatamente. Então, assim, eu sofri muita discriminação porque a maior parte dessa história foi só eu e Deus. Então, eu dou... Viu, Cleide? Eu dou uma... Todo Eu mundo tem uma dou... história, né? Exatamente. Então, assim, eu acho ele uma inspiração porque tem mulheres que vivem sozinhas, como ela contou a história dela, vivem sozinhas e são discriminadas por quê? Porque estão lutando sozinhas, são discriminadas porque é macho e fêmea. Porque a história de antigamente, eu uso os termos bem Infelizmente, cru, o país né? é muito coronelista e machista ainda, Exatamente. né? O país tem essas... E eu, na época, quando eu era mais nova, né, eu era muito bonita, não vou ser modesta nesse caso. Já fui Miss, já fui isso e aquilo, está no livro. Então, eu era discriminada porque todo lugar que eu chegava, as pessoas já enciumavam. As mulheres, eu não tinha amizade com casais. Porque você se destacava, né? Eu naturalmente. destacava. E aí eu comecei a vestir, usar e viver igual homem. Então, eu viajei o Brasil inteiro, primeiro, por causa disso, para esconder, eu vivia igual homem. Eu usava bota, me prendia o cabelo, usava boné, calça comprida. Jeans, calça E comprida. toda essa trajetória, eu me disfarçava de homem. E aí, eu abafava a minha beleza quando eu era jovem, né? Aí, o que acontece? Eu peguei a história e coloquei no livro, por quê? Porque eu quero que as mulheres que vivem só, bonitas ou feias, gordas ou magras, que elas imponham o seu trabalho, a sua profissão, o seu ideal. Elas imponham. Elas chegam no lugar, se o cara meter a mão, querer, né, igual aqui no livro tem, assédio, que eu sofri, e eu meti a mão na cara do macho, entendeu? Eu meti a mão. Certo. E aí eu comecei a vestir igual homem por força da discriminação. Discriminação porque eu vivia só, né? Depois que eu separei do marido. E antes, quando eu tinha um marido, eu viajava muito só porque ele tinha o trabalho dele e eu tinha o meu. Então, essa discriminação eu sofri. Agora de Adorim. Não sei se você já viu, já leu. Não, mas continue, desculpa. Então, assim, é um livro que eu considero um livro de exemplo de superação e eu não poderia deixar de dizer o principal objetivo desse livro. Está bem aqui na capa. A fé. Porque tudo que eu vivi, tudo que eu passei, eu botava Deus na frente. O meu carro é escrito Deus. Aqui tem Deus, não é pouco, não. É o meu slogan. A minha Bíblia tem no carro, no painel do carro. Eu não deixo tirar nem quando vai para o Lava Jato. O meu quarto tem Bíblia. A minha sala, o meu comércio tem Bíblia. E eu abro todo dia. Então, assim, eu rodei todas as igrejas, todas as religiões. Todas. Quando eu estava em depressão, quando eu entrei em depressão, eu atravessava a frente da BR para a carreta me pegar. Então, eu rodei todas as religiões e eu voltei para minha origem, que é a religião católica, não discrimino nenhuma. E se eu estiver viajando e tiver qualquer igreja do meu lado, eu vou. Eu vou na evangélica, eu vou na espírita, eu vou em qualquer... Deus tá em tudo, né? Entendeu? Eu também então, sou... não tenho discriminação nenhuma. Eu sou a favor de religiosidade, não de religião. Eu sou anti-religião, inclusive. Mas o principal do meu livro é as duas coisas para me encerrar. É a fé. Todo mundo tem que ter. Primeiro de tudo, a fé em Deus. Não é nisso, naquilo, na igreja, nem nada. É a fé em Deus. E, segundo, a coragem de desafiar o perigo. Porque a gente, nós mulheres, nós podemos ir e fazer o que nós queremos. Eu, na minha idade, eu faço o que eu quero. Estela, então, assim, para o pessoal ali do outro lado entender, é um livro biográfico, não é isso? É biográfico. E como é que ele foi feito? Conta para o pessoal entender como é que surgiu, como é que ele foi produzido, através de quê? Então, essa lei Paulo Gustavo, ela veio, eu considero, esse livro tem um capítulo que é só milagres, milagres que aconteceram comigo. E eu considero a lei Paulo Gustavo um milagre porque chegou na minha porta. Lá em Fátima? Lá em Fátima, o dinheiro foi para a prefeitura, né?
eu fiz o projeto e foi aprovado e o livro está aqui. Parabéns. Então, assim, eu pari o meu filho, eu tenho 3 filhos, já tudo casado, tem meus netos. Esse aqui é o e quarto. esse é a Rapa do Tacho. Rapa do Tacho. Então, assim... Não, pode vir outros por aí, não é não, Deise, né, Cleude? Que é isso? Não, né? mas assim, dos meus filhos, né? Sim, assim. Esse é um filho que é a Rapa do Tacho. Então, eu fiz ele com a Lei Paulo Gustavo, né? Através da Lei Paulo Gustavo. Quero parabenizar aqui a Prefeitura de Fátima pela iniciativa de aderir à LPG, a Lei Paulo Gustavo, né? Exatamente. E tá favorecendo um momento desse, porque uma história dessa aqui, pessoal, isso aqui é inspirador para muita gente, não só para mulheres, não, tá? Para muita gente, né? Mas, claro, principalmente para as mulheres. Né? Exatamente. Parabéns, Stella. E assim, eu lancei o livro em fevereiro. Eu já fui para Belo Horizonte, eu ingressei na AMBA, que é a Academia Mineira de Belas Artes, recebi um certificado, a medalha, tudo bonitinho. Quer dizer, fez um mês agora. Agora, só eu vou te cortar um pouquinho, senão não dou atenção para todo mundo. Nós vamos falar agorinha, como é que você está correndo? Você já lançou aqui em Palmas, que sim. eu sei. Peraí. Você já lançou em Dianópolis, que eu sei. Dianópolis, não. Ponte Alta. Ponte Alta, só um pouquinho. Deise, eu vou fazer uma meia-culpa aqui, gente. Eu acho que Deise esqueceu de falar de Lagoa Feia ou fui eu que te cortei, Deise? Foi você que me cortou? Então, por favor, volte. Gente, meu técnico, todas as câmeras aqui nessa moça morena aqui, bonita aqui, ó. Na Por favor, Deise, me perdoa. Tá ok. Volta. Você ia falar do Lagoa Feia, eu te cortei, foi? Não, falei do primeiro livro. Ah. Esse foi o segundo, lançado em... Mas não falamos isso aí, não. Claro, você não deixou. Gente, eu não sou ditador, não, viu, gente? Foi Não corta mais foi a um Deise. relapso nosso aqui, vamos perdoando Tá aqui. ok, perdoado. Esse, Deise. O Tamanho versus Inteligência, o meu primeiro livro infantil, escrito e ilustrado por mim. Olha que Eu que bacana. ilustrei. Mas é o quê? Prosa? É prosa, né? Não, é uma fábula infantil. É uma fábula infantil. Isso. Bacana. Que ideia A boa. segunda edição foi lançada ano passado pela editora Vecchio. A primeira foi pela editora Veloso, em 2019. Tá. Isso aí é Segunda pela Vecchio. edição A pessoa pela acha na Vecchio, não é isso? Isso, Beleza, ano lá no passado. site da editora Vecchio.com.br. Exatamente. Beleza. E o Lagoa Feia. Lagoa. Gente, que eu quero também. Olha que capa maravilhosa. Eu fiquei apaixonado nessa capa, viu? Linda. Da editora Esse Vecchio é também, o né? meu filhinho mais novo, lançado ano passado também. E foi escrito, Ronaldo, na época da pandemia. É o quê? Só para o pessoal entender. É uma narrativa longa, baseado numa lenda regional lá da minha cidade, né, de É Dianópolis. aquela história que você me contou naquele tempo que você fez a oficina comigo, presencial, tudo para mim, que é aquela história. Aquela história. Gente, quero saber. Aí veio a pandemia, um momento difícil para todo mundo. Lembra que eu né? falei que essa história ia render? Que essa E história rendeu. rendeu? Pensa Tá no rendendo. livro. Tá rendendo. Tá né? rendendo. Tá, mas esse aí é o atual, né? É o E atual. você vai falar agora que você tá, o que você já fez e vai estar fazendo com ele, circulando por aí. Lagoa Feia, não é isso? Sim. Perfeito? Fechou? Ronaldo, É só pra gente... Eu esqueci de falar a editora do meu livro, né? Temos que Não, vamos falar considerar. agora. Só um minutinho. Estela, tranquilo. É porque eu também tenho que me ater aqui ao tempo aqui pra gente não se perder aqui, viu? Cleude, você tá com... Tá circulando com esse Menina Mágica? Já lançou aonde? Vai Sim. lançar aonde? Como é que tá aí? O Conta lançamento pro desse pessoal. livro. Primeiro eu vou contar a história desse livro, posso? Sim. Rapidinho. A Menina Mágica surgiu assim. Eu fui chamada por uma colega minha para fazer uma contação de histórias no Espaço Cultural, Aqui de Palmas. aqui de Palmas. E aí eu pensei na hora. Eu falei, eu não vou contar uma história dos outros, eu vou contar uma história minha. Bacana, ótimo. E Parabéns. comecei a escrever a história. Comecei a escrever a história minha, infantilizada, para contar para as crianças. Beleza. Estou lá olhando essa história, passei dias e dias olhando. E, no final, eu dei o nome de A Menina Mágica para a história. Aí, eu pensei assim, poxa, tem o texto, tem o título, eu vou dar vida agora a esse personagem. Né? Depois de eu contar a história para as crianças. Eu vou dar vida ao personagem. Comecei a me vestir, né, com essa De roupa. acordo com as características da essa roupa aqui personagem, né? mesmo. Colocar uma cartola e tal. E
andar na escola que eu trabalho, por exemplo, encantando as crianças, conversando com as crianças, contando histórias, cantando, Fazendo tudo isso. intervenções, Tudo, né? tudo Caracterizada. poesia e tudo mais. E aí eu pensei, já tenho o texto, tenho o título, tenho a personagem, estou dando vida. Criei uma peça teatral com essa história da Menina Mágica, Olha, onde as que crianças da escola apresentaram essa peça na escola, no auditório, para 350 Escola, pessoas. fala o nome da escola aqui. Escola pro pessoal. Teioris Ferreira de Melo. Amo vocês, meus amores. Aurene 3, a minha escola, a escola de trabalho. Então, a história virou peça teatral. Eu falei, agora vai virar livro. Eu vou publicar o livro de A Menina Mágica. Contratei uma ilustradora, que é a Mel Ribeiro. Ela não é daqui de Palmas, ela é do Nordeste, que eu me engane é de Petrolina. E eu contratei o trabalho dela, ela fez um trabalho maravilhoso de ilustração, onde mostra eu criança, né? A Menina Mágica criança, ela sonhando com a magia do mundo e tal. E aqui ela já está... Ela passa por momentos difíceis, o livro fala sobre momentos difíceis. E já quando ela já começou a fazer contações de histórias e tudo mais, envolver as crianças no trabalho dela e as pessoas. Esse livro, então, na verdade, ele é autobiográfico. Esse livro é autobiográfico de maneira infantil. Sim, com uma linguagem dedicado às crianças, né? Mais infantil. Mais colorido. Você já lançou, está lançando ele? Como é que está aí? Eu lancei o livro na escola Uperim. Uperim, aqui em Palmas. Porque houveram uns contratempos na minha escola e eu não tive como lançar na escola onde eu trabalho. Vai lançar então, ele foi lançado na escola Uperim, porque me convidaram para fazer uma homenagem para mim. Essa escola me convidou no ano passado. Eu fui nessa homenagem e eu conversei com a diretora da escola. Eu posso fazer o lançamento do meu livro, um pré-lançamento? Ela pode ficar à vontade. E eu fiz o lançamento. Foi a coisa mais linda do mundo, sabe? As crianças amaram o personagem e tudo mais. E esse ano, inclusive hoje, eu acabei de conversar com a diretora, hoje pela manhã, da escola onde eu trabalho, e ela me deu carta branca para fazer um lançamento maravilhoso na escola onde eu trabalho, no auditório da escola, e fazer uma prolongação desse lançamento para a biblioteca e para a escola inteira. Pois fala de novo o nome da escola e quando vai ser. É TI Eurídice Ferreira de Melo, diretora Juliana, obrigada pela oportunidade. É muito importante para mim. No ano passado, eu recebi 3 premiações da editora Vecchio com o meu livro. Como, isso, citei aqui, inclusive. Né, as três categorias que eu concorri. Graças ao professor Alex, que moveu os alunos da escola para estarem votando nas categorias nas quais eu concorri. E esse ano vai ter um próximo lançamento na escola, agora já no mês de abril, para comemoração do Dia do Livro Infantil. Mas a data lá na escola não está marcada ainda, não é a isso? data ainda não. O mês de abril está marcado o lançamento. Só tem esse lançamento previsto agora para o futuro ou está agendando ainda aí? Esse já está prontíssimo, só para fazer o evento de Não, eu estou falando assim, lançamento além da escola que você está vendo, da tua escola, já tem outra cidade, outra localidade aqui em Palmas? Tem a minha cidade de Ananás, Tocantins, que eu estou pretendendo ir lá, fazer o lançamento lá também. Mas não marcou ainda não, né? Ainda não. Mas esse ano mas você está marcando. Já estamos providenciando. Bacana. Obrigado, Cleide. Tá bom? Muito obrigada. Cleide. Moça Deise Raquel Cardoso, no meu bate-papo contigo, eu não pedi para você passar para o pessoal aqui as suas redes sociais. Por favor, informe onde é que esse pessoal pode acompanhar um pouco da tua trajetória literária. Instagram é @Deise Raquel mesmo, tudo junto. @Deise Raquel. Isso. Facebook também. Também, né? Bacana. Estela, voltando aqui para Estela. Sim, Estela, vamos lá. O livro Estela Sem Medo foi feito... Você ia falar? Ele foi feito através, né, da Lei Paulo Gustavo. Sim, foi feito pela Lei Gustavo. E pela editora Nagô. Eu quero agradecer muito ao editor, que é o Cleuber Silva. Desculpa, aqui está a editora Talentos.
Não, é Talentos, mas é um a selo da Nagô. Nagô, é um selo da Nagô, né? É o Isso quer selo dizer, da o Nagô. dono da Nagô que é dono desse selo aí também. Isso. É um selo da editora Nagô. Aqui nele tem a Nagô. O Cleuber Silva, ele é professor da UFT em Porto Nacional, é historiador. Foi responsável, né, pela edição dele, com muita paciência, porque todo dia eu estava lá, né, mudando, incluindo. Beleza, Estela. Coisa. Estela, fala pro pessoal ali onde é que eles podem acompanhar aí a tua trajetória. E assim, mas antes, pode falar, as redes sociais para acompanhar a Estela Galvão. Olha, as minhas redes sociais, eu prefiro a do meu comércio, que é o do artesanato. É @Capindourado de Fátima, TO. Capindourado de Fátima, TO. Esse tem toda a trajetória da minha vida e do livro. Isso é Facebook ou Instagram? Não, Instagram. E Facebook? E o Facebook é Estela Galvão Galvão. Estela Galvão, Facebook. Sim. E você já lançou esse livro? Fala onde você já lançou. Isso. E se já tem agendamento próximo, futuro aí do livro. Olha, eu fiz o primeiro lançamento na minha cidade, né, Fátima, claro. né, que é onde tem o artesanato, Sim. que está na história do livro. Eu fiz, o pessoal da Secretaria Estadual de Cultura teve lá o nosso secretário estadual. Ele, né? inclusive, vai ser um dos nossos próximos convidados aqui, viu, gente? Fiquem de olho aí, já estamos agendando. Uma grande figura, porque a nossa cultura está em boas mãos, né? O Tião Pinheiro é uma grande figura. E ele teve no lançamento. Aí eu fui para Belo Horizonte, né? Para tomar posse na AMBA, Academia de Belas Artes de Minas Gerais. E o livro também foi muito bem aceito lá, porque Belo Horizonte está nesse livro. Belo Horizonte tem Depois de Belo Horizonte capítulo. você lançou, vai lançar onde? Aí eu fui para Ponte Alta. Ponte Alta é uma história muito bonita minha com as mulheres que costuram capim dourado. Eu, inclusive, faço uma homenagem para elas. Na última página do livro tem o nome de várias costureiras do capim dourado, porque é um reconhecimento. Tem 25 anos, 30 anos que elas trabalham. A gente tem essa parceria, já são idosas, né? E eu fiz o portal do Jalapão. Agradeço à primeira-dama, ao secretário da Cultura do município, que se prontificaram, né, a fazer toda a estrutura do lançamento em Ponte Alta. Parabenizo os dois aqui. Primeira-dama Rosana e o secretário Tiago, municipal da Cultura, me receberam muito bem e fizeram todo o aparato do lançamento do livro em Ponte Alta. Bacana. Você tem alguma outra agenda já marcada para o próximo lançamento? Tem. Onde vai ser e quando? O próximo vai ser na Bahia, né? Que eu tenho um elo muito grande com o pessoal da Bahia, Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães. Aqui na divisa, né? Exatamente. Então, eu vou estar lá e no meio do ano eu vou fazer na minha terra, que é Manga Querida, nas Barrancas do Velho Chico. Me aguardem, meus conterrâneos. Beleza, obrigado, Estela. Gente, nosso tempo já está aqui estourando. Cleude, de forma bem breve, eu queria que você se despedisse desse pessoal que está do outro lado, e se tiver algum agradecimento, fique à vontade. Suas considerações finais, por favor. E obrigado pela presença. Gente, muito obrigada a todos. Obrigada, Ronaldo. Obrigada, Estela. Obrigada, Deise, por estarem aqui comigo. Por eu ter essa oportunidade de estar aqui com vocês, a nossa assistente Maria e Clara, o outro rapaz também. Marcione. Obrigada pelo trabalho de vocês. São muito importantes para nós. Às vezes a gente fica um pouco nervosa, mas é porque a gente nunca participou. Eu não participei ainda de nenhum podcast, já é o primeiro. Pode me convidar para mais, tá? Estou à disposição. Esse espaço aqui é nosso, gente. Então, sigam minhas redes sociais. Eu tenho um livro, A Menina Mágica, para ser publicado esse ano, lançado esse ano na escola e em outros lugares também. E tenho mais o livro Cabelo de Trança, que ele está sendo ilustrado exclusivamente por mim também. Está no prelo, né? Sim, não é desenho, é uma outra forma de ilustração. Mas vai ficar muito bonito também. É o livro Infanto Juvenil, encantador, que as pessoas também
já se encantaram com ele muito. Obrigado. Quando você for lançar ele, vamos trazer você de volta. Obrigado, Cleude. Deise, por favor, deixa aí as suas considerações e obrigado demais aqui pela presença, viu? Obrigada, Ronaldo, pelo convite. Estou aguardando o próximo convite, viu, para eu falar do meu livro Lagoa Feia, que mais uma vez você me cortou. Eu cortei? Cortou. De novo. Gente. É para voltar. Estou aguardando o próximo Não, fala convite. aí, o Lagoa Feia você já lançou, vai lançar Estou onde? aguardando o próximo convite. Lagoa Feia foi meu último lançamento, final do ano passado. No 2023. Lancei aqui em Palmas, lancei em minha cidade também, né, Dianópolis, porque a lenda da Lagoa Feia, né, é uma lenda regional lá de minha cidade. Então, Uma fiz história maravilhosa, viu, questão gente? de lançar lá. E aguardo o próximo convite. Obrigada Eu e que boa agradeço. noite para vocês. Eu que agradeço e peço desculpa pelos meus cortes aqui. Porque Gente, também Ronaldo, eu preciso ressaltar uma coisa sobre esses livros da Deise, esses aqui. Eu tinha eles na escola, sumiram a maioria, entendeu? Os meninos gostam, leva para casa. Agora imagina por quê. Porque as crianças amam. Eles iam lá na biblioteca atrás desses livros, exclusivamente. Gente, porque nós estamos sem tempo, até Tá. só para lembrar para vocês, vocês sabem, vocês participam do grupo no WhatsApp Literatura Tocantins, né? E a gente está com uma discussão lá dessa questão de buscar as leis, as vias legais para projetos de leis, tanto estadual, municipal, para inserir não só a obra, né? Mas o escritor também na cadeia educacional ali, vai levar o escritor para a escola, para bater papo, para fazer É uma falta de performance. iniciativa muito A grande aquisição nesse das sentido, obras dos viu? escritores tocantinenses, palmenses, junto às escolas, né? Nós vamos tratar disso numa próxima aí, viu, gente? Isso aqui é normal. Gente, só agradecendo também aqui e colocando para a Estela Galvão o que ela tem para dizer aqui de encerramento e agradecer demais a presença dela aqui também. Ronaldo, eu queria só, assim, antes de te agradecer, porque é o principal, Sim. mas eu quero deixar para o final, agradecer a Livraria Leitura, porque ela é uma livraria renomada, né, uma rede nacional, Sim. e o meu livro está nessa livraria. Que aqui em Palmas fica no Capim Dourado, no Capim é isso? Dourado Shopping, né? E eu fiquei muito honrada, Isso, né? muito E muito bem recebida lá, depois do lançamento do livro. E eu agradeço muito a Livraria Viu, pessoal? Leitura. Estela Sem Medo na Livraria Leitura aqui em Palmas, tá? No shopping Capim Dourado. Capim Dourado Shopping. E eu quero agradecer você. Eu que agradeço. Por quê? Porque desde o começo, quando eu ainda sonhava, né? Em entrar, em fazer inscrição na Lei Paulo Gustavo, você foi o maior incentivador, né? Foi a pessoa que me alavancou, né? Do ostracismo, do comodismo e tal. Então, assim, foi você o responsável. Você tem uma grande parcela nesse livro. Foi você que me incentivou, você que me deu força. Você estava naquela correria com tanto trabalho, tanto serviço. A alegria de ver esse trem pronto aí, você não sabe. Eu agradeço demais você, viu? E eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo, são pessoas que eu agradeço também muito o seu interesse, pela audiência, né? E eu tenho certeza que essas pessoas que estão nos assistindo vão se interessar pela vida e a história do grande Ronaldo, que tem feito um trabalho lindo no Tocantins. Um grande trabalho, viu? E eu agradeço a vocês o tempo que vocês estão aqui nos assistindo e me coloco à disposição, né, para enviar também o livro pelo correio, né? Ele não está na nenhuma plataforma digital, né, porque já está quase esgotando. Se Deus quiser, eu vou fazer a segunda edição. Mas eu envio pelo correio. É só entrar no meu Instagram e me chamar no direct. Né? Ou no Facebook também. Ou né? no Facebook. Beleza, @Capim Dourado de Fátima TO. @Capim Dourado de Fátima TO. Gente, agradecendo demais a vocês aí, a audiência, a paciência. Obrigado, meninas, aqui. Hoje eu tive aqui essa 8ª edição do podcast Mundo Criativo, com 3 escritoras aqui do nosso Tocantins, maravilhosas, a Cleude Guedes, a Deise Raquel Cardoso e a Estela Galvão. Agradecendo os parceiros, porque a gente não faz nada sozinho, a Fé Comércio, CNC, Sesc, Senac, o Estúdio Produção da Voz, do
companheirão Marcione Muniz, a moça que cuida das redes sociais, é nossa parceira aqui da equipe, Maria Clara. Um abraço para todos, seres culturais. Olha, lembrando, não esqueça, se inscreva, acesse nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Podcast Mundo Criativo. E se quiser ser parceiro do Podcast Mundo Criativo, é só entrar em contato pelo WhatsApp 6399230-3182. Valeu, seres culturais! Olha o brinde.